Vamos lá, agora acho que vai, hein? Não sei o que aconteceu aqui, caiu, hein, Claudinho? Derrubou todo mundo. Olha ele aí. Olá, Cheguei junto com o convidado. olha só. Se combinasse, não ia dar tão certo. Na Fala aí, verdade, Rubens. a Tudo gente bem? Tudo deu uma bom? antecedência aqui, Prazer. né, para te esperar, mas caiu aquelas coisas de Olá. live. Oi, Rubens! Caiu porque o Tudo cidadão bem? aqui fez alguma caquinha. Aham. Ah, foi culpa tua, Márcio. Foi Para de culpa gracinha, minha. Marcião. Foi Mas culpa faz igual minha. no teatro, não conta pro... Não, né? O que que aconteceu, né? Conta, a plateia não Não, sabe. problemas É técnicos, isso. é. Ah, que legal. Mas voltei aqui, a sala já estava cheia, que beleza. Tava melhor que antes. Que bom. Gente, obrigado pela compreensão, tá? Opa. Semana passada, enfim, gripado, aí foi até engraçado, eu acabei, assim, escrevendo que, não, por motivo de doença, nossa, veio uma avalanche de mensagens, assim, preocupado, né, em tempos de pandemia, É, mas tá tudo bem. Fica todo mundo preocupado. Sim, sim, mas Então, disse mesmo e tá tudo certo. É que não ia cair muito bem assim, fazer a live assoando o nariz, né? Então acho que foi melhor a Não, gente mas jogar. eu falei pra Claudinho, eu falei, cara, saúde em primeiro lugar, pelo amor de Deus. é. sim. Claro, Problema claro, E tá algum, sendo quando tinha que ser, né? Tinha que ser hoje. tá certo. Bom, Rubens, Obrigado pelo a gente Imagina, agradece aí prazer. você aceitar o convite do Clube dos Locutores. Prazer, eu sou o Márcio Rios, né? Você conhece, acho que a Claudinha que fez prazer. com você, né? Tá Sim, aí a sim. Leila também, você também Eu sou a conhece Leila ele, né? Bess. Claro, claro. Então a gente agradece muito aí o convite. É um bate-papo que eu particularmente também é um assunto que eu não conheço, né? Isso é uma coisa bem assim, eu acho que poucas pessoas ainda conhecem, mesmo os profissionais de voz, né? Os Uhum. dubladores, enfim. Descobri que você conhece o meu irmão também, mais novo, o batera do Teorias, o Maurício. Poxa, Gente, que aí é mundo sacanagem. pequeno. Aí Olha, você o já mundo é me pequeno. ganhou, pô. Aí. Ele é meu irmão caçula. Ele perguntou, vai ficar gravada a live? Eu falei, cara, vai. Eu falei, você Sim. conhece ele da onde? Eu falei, cara, das Nights aí, da banda da sua Muito esposa, ele legal. falou. Não, inclusive ele ia participar. é, é, ele ia participar semana passada, né? Sim, E ia. aí hoje, inclusive, ele tem ensaio com teorias, daí eu acho que ele não ia conseguir até. Não, é por isso que ele falou. Né? Eu falei, Inclusive, vou pensar no seu caso se eu vou gravar. Olha que sacanagem. quem estiver participando da live, para quem curte ótimo rock and roll, pop rock e tal, depois acompanha lá a banda chama Mandou Teorias do bem. Amor Moderno. Sou suspeito para falar porque eu amo de paixão não só a banda, mas a galera é fantástica. Eles são foda. Tô Olha. mandando um beijo também para Teorias. Enfim, a gente é muito fã da banda. Não é porque é meu Ah. irmão, não, mas ele toca pra caralho. Eu também sou baterista. Sim, não, Pô, E e a eles Marcelo, eu não são banda, sabia dessas foda. coisas. Tô sabendo agora aqui né? pela live também. Meu marido é músico também. Depois, ó, vou estar todo mundo em contato aí. Opa, maravilha. Toca pop rock também. É isso aí. Bom, Ai, que Legal. legal. e ele comentou sobre você e tal, que você manja muito. Eu falei, cara, eu vou aprender porque isso pra mim é uma novidade. O seu nome é Rubens Charlac, é isso mesmo? Assim fala ou Na como fala? verdade, é Rubens de Ávila Charlac. E, Tá. para ser muito sincero, eu ainda não defini. Muita gente fala, usa Rubens Charlac. Mas o Charlac me traumatiza um pouco, porque começa com SCH e termina com CK. Então não é uma vida muito fácil utilizar ele, né? Pode Ninguém crer, fala certo, Para ninguém falar é escreve fácil, para certo. escrever nem É. tanto, né? mas eu Então, falei certo. sim, sim, é Charlac. Mas para Então, as pessoas acharem, acho o Ávila é mais fácil. Então, geralmente, estou utilizando o Rubens Ávila, mas mesmo assim, da galera ainda coloca Rubens Dávila, né? Porque acha que aham. tem o D com apóstrofo e tal, mas é Rubens de Ávila. Eu acho que eu vou usar Rubens Ávila, assim, por enquanto é o que eu tenho usado, mas às vezes me acham como Rubens Charlac também, porque, sei lá, procuram e acham algum lugar Legal. que eu deixo. Tá? Beleza. Bom, galera, sejam todos muito bem-vindos aí, quem chegou já, quem está chegando. Essa live aqui é para a gente falar sobre localização de games, que o cara é o cara Uhum. sobre o assunto. Eu espero aprender bastante. Eu vou ficar aqui no secretariado em mais uma live, as meninas que vão conduzir, tá, Rubens? Beleza. Uma hora ou outra eu vou aí perguntar aí pelo que o pessoal está mandando. Mandem seus comentários aí, suas perguntas
aí no bate-papo, que eu vou anotando aqui, conforme as meninas vão tocando aí a live, eu vou falando aqui para vocês e perguntando, tá bom? Fiquem à vontade aí. Bora aí, meninas. Bora lá. Então, seja bem-vindo, viu, Rubens? Obrigada por ter aceitado. Imagina, obrigado a vocês. Você sabe que essa é a segunda live que a gente está fazendo aqui no clube, né? A gente fez uma com o Nicola Lauleta, que é, né, uma pessoa super experiente da área de locução e tal. E aí agora a gente está trazendo você, que é desse universo de games e tal. E quando a gente conversou lá no clube, o pessoal falou, gente, o Rubens aceitou. Acho que foi o João, né, que fez contato com você. Sim, um abraço pro João, queridaço. Maravilhoso. Ele mandou um super beijo para você. Hoje ele não pode participar, que ele tem um outro compromisso, mas mandou um super beijo para você. Né? Ele estava pronto semana passada. Quando eu falei para ele que terça-feira era um dia bom para mim, né, à noite, porque geralmente esse horário eu tô dando treino, né? Tá. Bom, treino não é que eu sou professor de educação física, tá? Eu treino para games. Treino funcional. Não, aqui chamo de treino, muita gente chama de curso, né? Eu prefiro chamar de treino porque a ideia é colocar a pessoa dentro da cabine e trabalhar bastante. Então, eu prefiro chamar de treino. Mas, enfim, quando eu dou o treinamento, o curso, /curso de games. E terça-feira, por ser o meu rodízio, é uma noite que eu sempre deixo tranquila, né? E quando eu comentei com ele, ele falou, puxa, justo na terça, porque é quando justamente ele não poderia participar, né? Mas, enfim, também não vou falar nenhuma novidade, assim, que ele já não sabe, porque ele participou de treinamentos e tal. Então, acho que não vai ter nenhuma grande novidade para ele. Né? E aí, quando falaram, eu falei, gente, eu quero estar nessa condução aí junto, porque eu lembro, não sei se você não deve lembrar, porque muita gente já passou por você lá, mas eu lembro que a gente batia muito papo também. Então, e a coisa fluía, mas eu lembro. Né? Era muito gostoso. Não, eu lembro. Eu tenho esse cuidado, assim. Primeiro que, assim, antes da pandemia, as turmas, né, eram de 2 pessoas só, né? Porque quando eu montei o treinamento foi uma preocupação, porque eu fui perguntar para todo mundo, assim, para locutores e dubladores, desde os mais experientes aos que estão começando agora, quais eram as principais queixas e assim, o que eles viam que assim, fazia falta, né, no mercado. E 2 coisas que foram muito pontuais, assim, era justamente turmas pequenas, porque a maioria dos cursos por aí o pessoal coloca muita gente junto, né? E outra coisa era tempo de cabine, né? Então eu quis montar desse jeito. E eu, como sou um pouquinho verborrágico, vocês vão reparar só um pouquinho. Que bom. Para mim foi melhor, assim, né? Porque e para a gente poder conversar e tal, porque eu acho assim, né? Tem gente, eu sei que não são muitas pessoas, mas que vai trabalhar mal-humorado ou que perde o humor facilmente, né? Gravando e tudo mais. Eu acho que, poxa, a gente passa tanto tempo trabalhando, se não transformar, né, aquele momento em algo especial, em algo legal, não faz muito sentido, não é muito inteligente, né? E então o treinamento é a mesma pegada que eu faço gravando também, que é com piadas extremamente sem graça. Tamo junto, Rubens, tamo junto. Divertia muito também. As minhas piadas tudo de tiazona, tô péssima. Meu irmão ia gostar de fazer o curso, porque ele adora fazer umas piadas sem graça. Nossa, sim, gente, estamos em casa, então. É por aí. Eu também gosto. Mas é isso. Então, lógico que eu lembro. E todo mundo que passou, eu tenho... porque eu procuro manter a relação, né? E eu falo, e eu torço mesmo. Então, por exemplo, muita gente que participa do treinamento acaba entrando no mercado, né? Eu estou mais ou menos com... Assim, o último levantamento que eu fiz, um pouquinho mais de 30%. Então, é uma margem bem legal, né? Bem legal. Então, essa galera acaba me enviando mensagem, eu peço, né, para avisar, até para eu saber, porque muitas vezes a pessoa começa a trabalhar e não é nem pela Maximal, é por outro estúdio, né? E para mim é muito legal saber, sabe? Se a Unidub chamou a do Brasil, a do Brasil, olha eu, a Audioman, então, assim... eu torço junto e vibro junto, é muito legal. É muito. E já que você falou da Maximal, já começa então falando um pouquinho para as pessoas aqui, para assim, se apresentando, falar um pouco como é que você chegou nessa área de games e como é que você resolveu fazer o treinamento. Maravilha. Bom,
Meu nome, Rubens de Ávila Charlac, né? Mas vamos deixar Rubens Ávila para não causar vários problemas. Eu não gosto muito de ficar falando de mim, mas, resumidamente, eu trabalho com áudio desde 98, mais ou menos na época dos dinossauros. Aí teve toda a extinção e tal, eu perdurei, continuei trabalhando e com locução e com tudo. E aí, há mais ou menos 8 anos atrás, o Cris, o Cristiano Prazeres, que hoje em dia é diretor da Keywords e era dono da Maximal, né, na época, a gente já tinha trabalhado desde 98, ou seja, né, ele estava lá junto comigo. Claro que ele é muito mais jovem do que eu, tá? Mas, enfim, a gente já tinha trabalhado e tal. E aí, ele estava com a Maximal e me chamou para trabalhar, tal. Eu já fazia alguns bicos para ele, né, de edição, gravação e tudo mais. E ele tinha um grande sonho, que era trabalhar com game, né? E ele estava correndo atrás, se informando, entrando em contato com em vários canais, né? Assim, ele ia direto nas produtoras de game, ele descobriu que não era bem por ali que tinha que ir, que existiam as localizadoras. Aí ele começou a mandar, né, material para as localizadoras até que ele conseguiu abrir uma porta. E muito na sequência, ele teve demanda, né, começou a acontecer, e aí ele me chamou para trabalhar, porque ele precisava de alguém que ele já tivesse confiança, enfim, que, né, já trabalhasse com ele há muito tempo. E aí a gente começou a empreitada, claro, ele começou antes, tá? Fique claro, eu não fui precursor de nada, foi o Cris, ele tem todos os méritos disso, né? Eu entrei alguns meses depois, eu sou péssimo para datas, mas eu acredito que uns 6, 8 meses depois, mais ou menos. Cristiano? Isso, Cristiano Prazeres. Isso, tá? E ele era o dono da Maximal. E aí aconteceu uma coisa muito legal. E aí para as pessoas da live entenderem, né? O tal do boom dos games, né? Para quem não conhece, não joga muito, né? Os videogames, eles têm gerações. Então, que nem no celular, que você tem todo ano, você tem um celular novo, com recursos novos, os games também passam por isso, mas ainda bem não é essa loucura de uma vez por ano, tá? Geralmente, as janelas de game, elas são de 7 a 8 anos, para cada geração, né? E uma coisa que era muito comum até então, era a pirataria. E, assim, acreditem, o Brasil realmente, assim, trabalhava com pirataria. Estranho, né? Um país tão tranquilo como o nosso, mas, enfim. Então, assim, a pirataria aqui corria solta. Todo mundo que curtia videogame, obviamente, tinha um videogame. Então, assim, nós somos um dos países do mundo que mais consome o game em si. Só que todo mundo também comprava jogo pirata. Né? Então, a gente não tinha aqui um mercado de venda de jogos interessantes um mercado interessante para as produtoras. E aí aconteceu uma coisa muito legal, eu estou falando aí de uma geração passada, porque a gente trocou de geração agora na passagem de ano, tá? Então, só para vocês entenderem, estamos agora na geração do PlayStation 5 e do Xbox Series X e Series S, tá? Mas esses são videogames que, assim, começaram no final do ano passado, pro começo desse. Devido à pandemia, tá uma loucura ainda, você não acha para comprar, é super caro, não tem jogos. Então, assim, vamos ignorar um pouco eles, porque não tem nada de muito relevante para falar agora sobre eles, tá? Então, assim, a geração passada, que ainda tá super forte, a grande maioria das pessoas tem a geração passada, é o Xbox One e o Play 4. Esses dois caras, eles chegaram e foi uma grande revolução no mercado, né? Principalmente no mercado brasileiro. Por um pequeno detalhe, eles acabaram com a pirataria. Os videogames, eles tinham uma tecnologia assim, muito avançada, né? Em termos de gráfico e tudo mais. Então, assim, para se produzir um jogo para eles, as produtoras iam ter que ter muito mais equipe, muito mais máquinas, com placas de vídeo melhores, enfim, era um investimento muito grande. Então, as próprias produtoras de jogos deram uma enquadrada na Microsoft e na Sony, e falaram, olha, ou vocês dão um jeito contra a pirataria, ou a gente não vai produzir para essa nova geração, porque o custo vai ser muito alto, para depois a gente, sei lá, depois de 2, 3, 4 anos, a gente lançar um jogo e esse jogo ser facilmente pirateável. Né? Então eles conseguiram com isso fazer com que as duas empresas rapidamente acabassem com o problema. Então vocês veem que não era uma coisa assim, né, tão mirabolante para se fazer. Então para quem não joga, né, exatamente.
Para quem não joga, só para vocês entenderem como é que eles conseguiram acabar com a pirataria, né? Eles implementaram nos videogames, vou fazer uma analogia de novo com o celular, essa necessidade que a gente tem de atualizar o sistema quase que mensalmente, né? Os videogames são a mesma coisa. Então, não é que você precisa estar online, não. Mas todo mês o videogame, a hora que ele for rodar, ele vai pedir uma atualização do sistema. E se você não fizer, você não consegue jogar. Então você tem que daí, seja através do 4G, se você não tiver internet em casa, assim, né? Mas você tem que dar o seu jeito para conectar ele na internet e fazer a atualização do sistema. E o jogo, mesma coisa, né? Porque hoje em dia a mídia digital está muito forte, então você compra os jogos pelo próprio videogame, baixa, pode ser no HD dele ou no HD externo, e sai jogando, não tem preocupação com Porque mídia. não é uma mídia física mais, né? Exatamente, você tem opção, tem uma galera que ainda curte a mídia física, Ainda até tem, por né? colecionismo, ter a caixinha e tudo mais, né, esse tipo de Sim. coisa. Mas está cada vez menor. E mesmo que você compre uma mídia física, vamos supor que o jogo foi lançado hoje. Você comprou o Blu-ray lá, colocou no seu videogame, agora eu vou jogar. Não, não vai jogar. Você tem um tempinho que ele tem que instalar a parte do jogo, mesmo que seja uma mídia física, né? Ele vai instalar a parte desse jogo no videogame, e aí sim, quando você vai abrir aquele sorriso, vai, agora. Não, também não é agora, porque por mais que seja um jogo novo, ele vai pedir uma atualização. E é aí que eles conseguem. Uhum. Exatamente. Tá? Então, todo jogo também passa por essa questão da atualização. Então, só para ficar bem claro, para jogar você não precisa estar online, ou seja, você não precisa estar com o videogame 100% do tempo ligado na internet, mas muitas vezes você vai precisar para ele fazer essa atualização e depois você pode jogar offline. Tá? E isso para a gente foi muito importante. Aconteceu mais ou menos há uns 8 anos atrás, né? 8,5. E aí que deu um boom de venda de jogos no Brasil, porque daí todo mundo começou a comprar os videogames novos e não tinha mais um mercado pirata, né? Então as pessoas tiveram que se acostumar, ao invés de comprar, sei lá, 20, 30 jogos por mês, comprar 1, 2, 3, né? Mas foi muito legal porque se profissionalizou assim, o mercado em vários sentidos, né? E isso ajudou, assim, poxa, muitos mercados aqui no Brasil, desde o vendedor que vendia o jogo e era prejudicado por quem vendia o jogo pirata, o mercado de dublagem, né? Porque aí o que aconteceu? As produtoras de jogos olharam para o Brasil e falaram, olha só, agora estamos vendendo jogos lá, que maravilha, né? E aí resolveram... Isso, obviamente, ampliou o campo para a localização de voz. Né? E para outras coisas também. Sim, sim, foi aí o grande boom. As pessoas às vezes confundem um pouco e acham que, olha, agora está tendo um grande boom, ou sei lá, ano passado. Não, o grande boom foi justamente na troca de geração e com a combate à pirataria. Exatamente. Esse foi o grande boom para o Brasil, falando de mercado brasileiro, né? E que a gente começou a consumir o game e com isso as empresas olharam com carinho. Até então, o que acontecia? As empresas, elas tinham uma dúvida, né? Elas olhavam para o Brasil e falavam, não, ok, a gente sabe que existe pirataria, que o Brasil é muito forte na pirataria, mas eles tinham também a questão do idioma, a dúvida, né? Poxa, porque no Brasil só se fala português, o nosso jogo está em inglês. Será que, né, se a gente colocar o jogo em português, de repente ele vai ter uma maior penetração, ele vai ser comprado? Então, de vez em quando, eles faziam isso, tá? Eles geralmente investiam mais na questão só da tradução, né? É que eu não gosto de chamar de tradução, vou falar localização também, mas só a localização do texto, que vai além da tradução. Mas não se investia muito no áudio, até porque era muito caro, né? E aí, já dá mais um spoiler da história, quando se falava de dublagem, sempre se falava muito do Rio de Janeiro, né? Então, a melhor dublagem do Brasil, e é ótima realmente, né? Os dubladores são maravilhosos, eu adoro trabalhar também com os dubladores do Rio, mas os de São Paulo também são, né? Mas que sempre teve essa história do selo de qualidade, principalmente para cliente internacional, que a dublagem era no Rio. E quando as pessoas chegavam no Rio para orçar uma gravação, né, de um jogo, elas se assustavam, porque era um valor assim, absurdamente alto. Absurdamente alto. Não sei exatamente quem estipulou, né? Eu tenho algumas informações, mas não é o caso.
Mas eles pensaram o seguinte, vamos pegar a hora mais cara, que era a hora do cinema, dividiram pelo número de anéis, que eram 20 anéis, né? E chegaram num valor. E aí eu acho que na época, tô falando de 8, 9 anos atrás, tá? Eles aumentaram um pouquinho. Então o que eu sei que assim, eles resolveram cobrar por arquivo, ou seja, vocês imaginam, um roteiro de game, ele é separado, ele é entregue em Excel e ele é por linhas, né? Você grava por linhas. Cada linha dessa é considerada um arquivo. É entregue em Excel? Em Excel. Todo roteiro de game, pelo menos dos que eu já trabalhei, não foram poucos, sempre em Excel, né? E aí cada linha dessa é considerada um arquivo. E essa linha, ela pode ser desde uma reação, uma simples reação, um grito, um soco, ou uma onomatopeia. Exatamente. Entendeu? Um versículo inteiro da Bíblia, enfim. Sei lá, um livro inteiro da Bíblia, enfim. Porque às vezes você tem um discurso, já falando de religião, um discurso de um pastor, por exemplo, num jogo. Né? E aquele discurso inteiro, dependendo do tipo de arquivo, pode ser considerado um arquivo só. Né? E esse era um dos argumentos que eles usavam para cobrar caro. Né? Mas, assim, é complicado, porque você vai ter no jogo muito mais arquivos curtos do que longos. Né? Sim. E aí você faz um cálculo básico. Por exemplo, um jogo AAA, o que é o AAA? É o blockbuster, né? Aquele jogo que é quase certeza de ser sucesso. Um jogo desse, ele pode bater facilmente a casa de 100 mil arquivos. Um God of War, por exemplo. Daí para cima, né? Então vocês imaginam, a gente está falando de 8 anos atrás. Não manjo nada de game, tá? Passei desse jogo. Só pra... Tá. Vocês imaginam, a gente está falando de 8 anos atrás. Poxa, eles começaram cobrando R$4,50, só que em menos de um ano eles subiram para R$7 o arquivo. Então, eram 100 mil arquivos vezes 7, a conta não é tão difícil de se fazer, né? Então, você imagina, só de cachê de dublagem seria cobrado 700 mil, né? Fora hora estúdio, fora hora diretor e fora a própria tradução, a localização em si do texto, né? E adaptação. Então, era um valor surreal que ninguém pagava. Então, por isso que não se tinha áudio. A maioria dos jogos, e são poucos que estão localizados naquela época, né? Antes do Xbox One, antes do Play 4, geralmente era só texto, porque aí você segue um padrão internacional, né, de tradução por lauda e tal. E os poucos que eles se arriscavam a investir com áudio eram jogos que, assim, necessariamente tinha que ter pouco áudio, porque senão não iria valer a pena o investimento, né? E então isso se perdurou até o ponto que teve essa nova geração e começou a se vender games. Porque aí é o grande diferencial, é importante para as pessoas entenderem. Você imagina, vamos inverter um pouco, eu falo sobre isso no meu treinamento, vamos inverter um pouco a ótica e vamos pensar que nós 4 aqui, a gente vai montar uma empresa de localização, tá? Agora a gente vai ganhar dinheiro, vamos montar uma empresa de localização. Beleza. Aí o primeiro orçamento, a empresa manda o roteiro pra gente, né? Então, beleza, a parte de tradução a gente consegue resolver facilmente, porque como é um padrão mundial, por lauda e tudo mais, assim, um dia mandando e-mail a gente resolve, né? E aí chega o problema. Como é que a gente vai fazer o áudio? Né? E aí vocês imaginam, a gente começa a mandar os e-mails, acha alguns estúdios, manda o roteiro para os estúdios, e de repente a gente começa a receber os orçamentos do áudio, e para cada país é um universo completamente diferente. Então você vai ter um orçamento, sei lá, vamos supor, da Alemanha que chega em $20 mil. Aí você chega um orçamento da Argentina, $30 mil. Aí chega do Brasil, $50 mil. E aí como é que a gente vai deixar isso coerente dentro do orçamento e passar para o cliente? O cliente ele não quer saber do alecrim dourado do Brasil que está cobrando $50 mil. Ele quer ter um padrão, né? Ele quer saber, olha, eu estou pagando tanto por idioma. Até para ele ter a liberdade de ir para futuros projetos, ou no mesmo projeto, ele fala, olha, eu quero mais 2 idiomas, ou eu quero tirar um idioma, enfim. E ele tem ideia do preço. Então eu faço esse exercício de imaginação para as pessoas entenderem que não tem como ser uma regra imposta pelo mercado do país. Tá? Quem tentou fazer isso há muitos anos atrás foi Portugal, e aconteceu uma coisa bem básica. As empresas falaram, ok, então a gente não vai gravar a localização com vocês. E Portugal ficou sem ter dublagem
em português, né, de Portugal, ficou por aproximadamente 2 anos, e aí eles se aproveitavam até da nossa localização e entregavam o jogo lá com a dublagem brasileira, né? O que causou muito problema. Eu acompanhava alguns canais até para entender o que estava acontecendo e tal, e, era incrível, porque os portugueses ficaram muito incomodados com toda a situação, né? E muitas vezes os youtubers que faziam os gameplays, eles recebiam pedidos dos portugueses para fazer o gameplay em inglês e não fazer em português do Brasil. Tamanho, assim, o ódio que eles estavam. Então, assim, foi bem intenso ali, mas aí eles resolveram se adequar às normas, né, internacionais que as localizadoras utilizam, e aí deu tudo certo. Então, assim, só para entender o porquê que a norma tem que vir justamente da localizadora, né? Porque você precisa ter um padrão mundial. E as localizadoras, elas têm um cuidado em fazer uma norma muito legal, né, que seja muito interessante. Então, por exemplo, hoje a hora do game, eles estão pagando R$390. Convenhamos, não é um valor baixo, né? Se você pensar que a dublagem, por exemplo, está acho que na casa de 150, 160, algo do gênero, poxa, a gente está falando aí de um valor muito superior ao da dublagem, né? Então, assim, não tem muita margem para você reclamar e falar, estou sendo explorado e tal, né? Poxa, que hora de qualquer profissional, seja um consultor, né? Que consultor que ganha um valor desse por hora, né? Não tem. Então, assim, realmente é muito valorizado. Claro que se você pegar, já que a gente está falando com locutores, se você pegar um case, um job de locução, dependendo do cliente e da mídia que você vai utilizar, é óbvio que você vai cobrar muito mais do que isso, né? Mas a gente, não é o caso, a gente está falando de dublagem, quer dizer, dublagem não existe isso, dublagem você tem valor por hora e tudo mais, né? E você muitas vezes ganha pelo volume, né? Isso, deixa eu fazer uma pergunta. O Aldo Perrota, que também faz parte aí do nosso time, do Clube dos Locutores, o cara inclusive é global e é carioca, hein? Ele perguntou se você está dirigindo remotamente, para quem não é aí de São Paulo. Então, tá acontecendo o seguinte, aí vamos para um detalhe técnico para as pessoas entenderem, né? Com a pandemia foi uma loucura, está sendo uma loucura, né? Mas a gente tem um problema com o game um pouquinho diferente da dublagem convencional. A dublagem convencional, muitas vezes numa série, num filme, você vai ter ali, sei lá, me corrijam se eu estiver errado, mas 10, 15 personagens, né? E o grosso, ou seja, você vai ter o personagem principal, vão ter 3, 4 pessoas no máximo que vão falar bastante, o resto vão ser pontos, né? Então você consegue, por exemplo, gravar de forma remota, desde que o dublador tenha um home studio legal, né? Você consegue gravar, juntar essas vozes, fazer uma mix ok e publicar, né? E o cliente aprova. No caso do game, a gente está falando de, por exemplo, 60, 70 pessoas, né, participando, dubladores. Os castings são muito grandes. E muitos arquivos, como eu falei para vocês, muitas vezes 100 mil arquivos. Administrar tudo isso. E aí tem um problema que assim, a pós do game, ela é muito diferente da pós de uma série, de um filme e tal. O que eu estou falando de pós, né? A pós-produção do áudio. Então, se pega todo aquele áudio gravado e vai se trabalhar muito em cima. Tirar estalo, respiração, um monte de coisa e tal, e depois a tal da compressão. Para quem não sabe, compressão, o nome diz comprimir, a gente imagina que diminui, né? Mas na verdade é diminuir para depois aumentar. A gente diminui os picos e depois aumenta tudo. Por isso que a voz do locutor fica mais bonita ainda depois da compressão, porque você está puxando ali um monte de timbre que você já tem, só que ele estava baixinho e aí com a compressão você consegue aumentar, porque você primeiro comprimiu os picos para depois comprimir, para aumentar o todo, né? E isso no game é muito comum, esse tipo de processo. Então, você imagina, quando você faz isso, junto com o seu lindo timbre, vem também o não tão lindo som da ambiência, né? Então, por mais que você tenha um home super legal, que funcione e tudo mais, vai ser um som diferente. Por exemplo, vocês 3 imagino que estejam com home studio, né? Eu tenho certeza que se eu pegar o áudio de vocês 3 e for fazer esse processo, vão ficar com sons diferentes, né? Então,
qual que é a solução para isso? Aí o nosso time de pós tem que se matar para fazer uma equalização, assim a gente escolhe uma como padrão, né? E o resto vai ter que passar por uma equalização pesada para ficar com a mesma sonoridade que a gente escolheu. Então é muito mais difícil. Eu sei tá? bem o trabalho que dá, me formei em sonoplastia agora, esse mês de abril. Ô Rubens, mas... desculpa, né? Eu tava pensando aqui, mas então, durante a pandemia, era até a pergunta que você já foi respondendo, né? Mas até a Dani Tucuxi, a nossa amiga, também colocou essa pergunta pra gente, do clube, né? Durante a pandemia, então, os trabalhos pararam? Não foi possível fazer ou vocês fizeram com uma qualidade diferenciada? Não, então, eu vou te falar da Maximal, não sei os outros estúdios, né? A gente parou por aproximadamente uns 3 a 4 meses, tá? E quando eu falo é parar mesmo, né? E para ser muito sincero com vocês, eu ia, por exemplo, uma vez por mês, quanto muito, para gravar uma pessoa para um trabalho que, assim, faltava só essa pessoa terminar, né? E aí só ia eu, não tinha mais ninguém, assim, a produtora era enorme, só tinha eu e o dublador, a gente gravava e estava tudo certo, né? Então, assim, foi muito pouco. Só que aí foi chegando o deadline de vários jogos grandes e eles não queriam saber da pandemia, não queriam saber mais de nada, porque eles precisavam lançar o jogo, né? E aí a gente voltou com todo um protocolo de segurança. Então, respondendo da Maximal, a gente voltou, sei lá, com uns 4 meses mais ou menos de pandemia, né? É só pensar que a pandemia a gente parou mais ou menos em março e a gente voltou a gravar mais ou menos do meio para o final de agosto, tá? Foi mais ou menos esse o cronograma. E aí a gente começou a seguir uma série de protocolos de segurança. Eu utilizo até hoje no meu treinamento, por exemplo, a gente passa a luz UVC na cabine, que é aquela luz que eles usam nos hospitais para UTI, que é antigermicida, né? Muito álcool gel, né? Poxa, eu tenho ali uns fones e uns antipuffs que com certeza, terminando a pandemia, vão ter que entrar no AA, né? No Alcoólicos Anônimos, porque eles estão vivendo a parte de álcool, né? O dia inteiro, né? Tanto álcool que tem. Então, assim, a gente tem todo esse cuidado, essa preocupação. Então, não trabalhamos com home studio? Não é bem assim. O que acontece para alguns dubladores que, assim, já tinham sido escalados, a voz já tinha sido escalada para um determinado personagem, nesse caso a gente abriu exceção e a gente grava, mas aí é porque são poucos arquivos. Então a gente tem como pegar ali 30 arquivos, 40 arquivos e fazer esse processo, né, de pós para adequar ao nosso padrão de cabine, né? Eu sei de outros estúdios que estão sendo um pouco mais maleáveis, gravando mais dubladores, né, via home. Não sei exatamente como é que eles estão fazendo a pós, né, porque também tem um outro detalhe. Hoje em dia, a Maximal virou Keywords, né? Acabei não contando muito sobre isso, mas a Keywords era uma cliente nossa que acabou comprando a Maximal. Então a Maximal não é mais do Cris, ele eu é o entrei diretor. no site aqui, está escrito Maximal Studio, a Keywords Studio. Exatamente. Então, somos Keywords, tá? Mantivemos o nome porque é um nome forte no mercado, todo mundo conhece e tal, mas somos Keywords. E então o que aconteceu? Com isso, a gente começou a fazer muito mais coisa, né? Não só o processo de gravação. A gente começou a fazer a pós, a edição, a conferência, enfim, aí uma série de outras coisas, outros serviços que são oferecidos ao cliente também, né? Então, o que eu posso falar em relação a gente, com essa questão da pós, é que fica muito difícil. Agora, não sei se os outros estúdios estão gravando, enviando, e quem está contratando está se virando com a pós, aí já não sei, tá? Mas, geralmente, o que eu estou sabendo no mercado de game é isso. Grande parte está gravando presencial, e você tem algumas exceções para personagens pequenos, com poucos arquivos, que aí sim a gente grava via home. Até porque gravando no próprio estúdio fica muito mais fácil, né? Então você tem muita variação de ambiente. Por mais que seja um ambiente controlado, nunca é igual, né, Rubens? Que é o que ele estava falando, né? Não, e para vocês terem ideia, o critério é tão alto para gravar um game que geralmente eles passam para a gente o microfone que eles querem. Então tem o tipo de microfone, tem a distância que o dublador tem que ficar, porque tem um padrão, mas esse padrão... E é o mesmo microfone para todos, ou varia de acordo com a voz?
Não, não, é o mesmo para todos, é o mesmo para Tá. todos. O que às vezes acontece é num jogo você gravar. A gente já chegou a gravar com 3 microfones ao mesmo tempo. Né? Um jogo específico que eles queriam gravar o lapela, Uhum. o convencional e um direcional um pouco mais distante para pegar justamente a ambiência. Nossa, que Para eles poderem massa. fazer essa mix, né? Sim, Então, sim. geralmente o lapela a gente grava com o boné ao contrário. Então, o dublador ele veste o boné e fica como se fosse no musical, né? Com o lapela aqui Aham. na altura Uhum. do o convencional, obviamente, não tem muito segredo, geralmente a distância de um palmo, e aí o direcional mais distante, obviamente, né? Aí depende do que a gente pede É, 1,5 metros, 2 metros tal para gravar. é para dar aquele efeito de som como se estivesse no ambiente mesmo, isso? Não, 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 Não. não é para Ah, anaural, acho que chama, algo do tipo. é, tem um Ah, nome. não, não. Anaural. Abneural, Enfim, não Enfim, é para esse. não é, Na tá. verdade, é para você ter ambiências diferentes. Então, o que você está gravando aqui na testa, ele vai pegar muito o teu som sem ambiência praticamente nenhuma. O que Uhum. você está um pouco distante vai ser a ambiência normal, comum. E o direcional é justamente para dar essa ideia de ambiente. Então, por exemplo, tem jogos que eles utilizam um software que ele automaticamente ele faz esse cálculo. Porque imagina assim, você grava um. E aí, beleza? Tá? Esse é o arquivo. Só que aí no jogo, esse aí, beleza, você pode estar cumprimentando a pessoa do lado. Então você chegou com o seu boneco lá, com o personagem do lado. Então a ambiência vai ser uma. E de repente, o cara resolveu dar um rolê com o boneco e tal, e ele tá lá, sei lá, do outro lado do rio. Tem um rio no meio e o cara tá do outro lado do rio. E aí, beleza, vai precisar soar como você falando com alguém do outro lado do rio, né? Então, Uhum. assim, claro, muitas vezes isso é previsto em arquivo, então você vai ter um arquivo que você vai falar mais baixo, o outro com mais projeção, né? Isso é Uhum. muito cuidado, a gente tem um cuidado muito grande para gravar, se preocupar com o volume, né? Que, na minha opinião, é um dos olhares que a gente precisa ter junto com a interpretação, mais atentos, porque são pequenas diferenças, às vezes, que fazem muita diferença, né? O fato É. de você estar conversando com a pessoa do seu lado, você falar num volume X, e de repente a pessoa a 2 metros de você, né? É como na dublagem, né? Uhum. Exatamente, Senão não exatamente. compra a ideia, exatamente. É. Não parece Fica verídico. aquela coisa que você fica vendo, ouvindo a dublagem, e você ouve e fala, poxa, a entrega tá legal, a interpretação tá legal, mas tem algo que não tá encaixando. E Exato, não encaixa. geralmente é volume. Geralmente é o Tá. volume que a pessoa fez, né? E então, quando foi gravado com esses 3 microfones, a ideia é que esse software que faz essa regulagem assim em real time, né, durante o jogo, ele calcula essa distância e coloca o tal do reverb, que é a ambientação, né? que louco. Então, é muito louco, é muito processamento ao mesmo tempo, né, para ter esse resultado, mas é Sim. isso que deixa mais real, né? E as maiores produtoras, né? As localizadoras, elas estão mesmo no eixo Rio-São Paulo? Sim. Tá lá e cá agora ou tá distribuindo aos poucos ou não? Como é que tá essa situação? Não, assim, com essa atitude do Rio, né, Uhum. que se gravava tudo lá, né, e se gravava pouco e tal, eles bateram muito na tecla dos R$ 7 por arquivo, né? Então, para São Paulo isso foi muito legal, não vou ser falso e falar, né? Não, para a gente foi Opa. muito legal eles terem insistido e tal, porque com isso eles trouxeram todo o mercado para cá. Tá? Então, por muito tempo não se gravava no Rio, né? Muito pouco, muito pouco. E aí você teve até um certo êxodo de cariocas vindo para São Paulo, porque você tinha gente lá muito bem relacionada, muito competente, claro. E então eles começaram assim a fechar alguns games para fazer e vinham para São Paulo para gravar. Tá? A gente Olha. mesmo lá na Maximal, a gente gravou muito carioca, não só gravando o jogo pra gente, ou seja, um dublador X ou Y, mas a pessoa vindo com um jogo que assim, ela estava encabeçando, ela estava Uhum. fez todo, né, o contato, tal, conquistou o cliente e estava vindo para São Paulo para gravar. Então, isso se perdurou. A gente tem hoje no Rio, por exemplo, a própria Keywords tem uma célula dela lá no Rio que é mais focada na tradução e tudo mais, né? Mas a gente tem lá também, e a gente tem alguns estúdios que são parceiros, que quando a gente precisa e a gente procura ter
essa diversidade de vozes, né? A gente grava lá no Rio também. Mas pode ser ignorância minha, eu desconheço, assim, ainda hoje em dia, grandes projetos que são tocados todo lá no Rio, né? O único que eu soube, assim, mas também não foi todo lá, veio grande parte para cá também, foi do Cyberpunk, um jogo enorme, né? Que teve muito áudio, e foi tocado bastante, assim, grande parte do jogo foi gravado lá, mas foi gravado aqui em São Paulo também. Então o mercado hoje em dia ele se concentra muito em São Paulo, você tem essas gravações, né, gente gravando lá no Rio também, mas geralmente para projetos de São Paulo, e você tem um segundo mercado que é no Sul, tá? No Rio Grande do Sul. Você tem um estúdio lá que grava, faz um trabalho competente. Aí, Nilton. Nilton do clube também é do Sul. Aí, Nilton, vamos fazer localização de games. O único problema é que eles não têm muita mão de obra, né? Então eles têm alguns dubladores que mandam super bem, só que, pelo que eu saiba, para projetos maiores, eles têm que ir na faculdade de teatro, pegar alunos que ainda estão se formando e que muitas vezes não têm a técnica ainda. Enfim, da cabine. Eu ia chegar nessa pergunta, Rubens, que já tem gente que perguntou se precisa de DRT para trabalhar com localização. A Paula BP76, é como fazer dublagem, por exemplo, que é necessário ter o DRT de ator. Também o Henri Pergolisi também, né? Dublador iniciante com DRT. É necessário ou não ter o DRT de ator? Assim, sim e não. A gente recomenda, tá? Por quê? Porque vai fazer muita diferença você ter o DRT, você saber interpretar, né? Uma coisa por exemplo, poxa, você fez um curso de locução, você é um ótimo locutor, uma ótima locutora. Outra coisa completamente diferente é você entrar numa cabine e interpretar um texto, né? Eu costumo falar, como eu já trabalhei muito com as duas áreas, costumo falar que elas são quase antagônicas. Né? Tem muitos detalhes que você tem que se atentar na locução, que na dublagem é quase o oposto. Né? Então a história da dicção, de falar tudo mastigadinho, as palavras que você tem que valorizar, né? Mesmo a melodia que se usa muito na locução, tudo isso funciona de uma forma muito errada na dublagem. Né? Então, assim, para uma pessoa ser dubladora e locutora, ela tem que entender muito bem quais as técnicas que ela usa, por exemplo, para ser uma locutora, né? E saber o que anular, a chavinha para desligar, para conseguir fazer a dublagem e vice-versa. Né? Então, assim, o mercado hoje, o que acontece? Você não tem ele ainda uma normativa. Tá? Tentaram fazer há meses atrás, mas acabou não rolando ainda com satélite. Está se trabalhando em cima disso, mas você não tem uma normativa. Ou seja, teoricamente, qualquer um pode gravar. Porque você tem uma normativa, né? Mas diferente da dublagem, né? Exatamente, porque na dublagem você já tem uma normativa. Eles já fizeram um acordo, quer dizer, você já tem ali tudo certo. No game, ainda não. Só que existe um respeito muito grande, né, dos estúdios de game e tal, justamente até para tentar, o quanto antes, ter essa normativa e profissionalizar cada vez o mercado, porque você normatizando, você consegue profissionalizar melhor, né? Então o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, pela experiência que eu tenho na Keywords, pelo que eu sei de outras casas, você não sendo ator, não tendo DRT, você pode sim trabalhar, tá? Então, não é não, é impossível. Vou estar mentindo se eu falar para vocês que eu não gravei, por exemplo, locutores que não tenham DRT. Né? Sim, já gravei, só que assim, é raríssimo, tá? É muito difícil. E a probabilidade da pessoa entregar um bom trabalho, se não for no jogo, se não for no jogo uma personagem muito específica que tem a ver com locução, a probabilidade é muito baixa, né? Porque às vezes você tem, por exemplo, no jogo, uma voz de inteligência artificial, por exemplo, né? Não desmerecendo a locução, mas, por exemplo, um locutor conseguiria fazer isso tranquilamente, né? Por exemplo, voz do rádio, né? Jogos militares que tem muito recado no rádio.
Sim. Poxa, fica super legal também, né? Isso quando não tem um locutor ou uma locutora mesmo no jogo, né? Você pega, por exemplo, jogos de corrida, muitas vezes você tem um locutor de rádio ali, né? Anunciando. Então, poxa, e aí fica super legal você chamar um locutor. Então, tem espaço sim, mas para quem tiver a fim de trabalhar seriamente, quando eu digo seriamente, assim, é abrir mercado, conseguir abrir um espaço, trabalhar cada vez mais, é fundamental ter essa preocupação de correr atrás e ter o seu DRT para poder interpretar. Você já imaginaram? Você chega lá para gravar e de repente você pega um que a gente chama de NPC, que é um personagem que não tem nem nome, né? É o saudoso NS04, por exemplo, né? Aí você vai gravar o NS04 e aí o jogo, sei lá, um Viking, né? E a tua personagem, num determinado ponto, tem uma série de arquivos que ela tá bêbada, aí tem outros arquivos que ela tá bêbada e cantando, e tem outros arquivos que ela tá, sei lá, com medo, e outros arquivos que ela tá extremamente agressiva. Super simples de fazer. Entendeu? E tudo isso, assim, por exemplo, 150 arquivos para você gravar em 1 hora. Então, se você não tiver isso muito, sabe, automático e conseguir executar isso de uma forma muito legal, fica bem difícil, né? E também para gravar de qualquer jeito, não né? A gente nunca vai fazer isso. Então, por isso que é interessante as pessoas procurarem, né? Oi. Ai, desculpa, que acho que eu estou com delay aqui. Deixa eu perguntar uma coisa, pedir para você dizer aqui, tem muita gente que está chegando aqui e que não está familiarizado nem com o termo localização. Vixe, Claudinha, sem internet. Nessa área de dublagem. Deu uma bela travada. Travou, Claudinha. Tá travando, Cláudio. Fala de novo, vai. Voltou, fala de novo. Tá. Explica, Rubens, para a galera que está chegando aqui, o que é o termo localização? Qual a diferença de localização para dublagem? O que o dublador lá, que está localizando o game, vai ver na cabine? Porque a ideia que ele tem é um pouco relacionada ainda à dublagem. Sim. A gente tem na nossa audiência muitos locutores. Não, legal você perguntar isso. A gente chama de localização, não só uma dublagem, porque tem todo um cuidado de adaptação, né? Então, não é uma simples adaptação de texto, né? Muitas vezes você tem que ter um cuidado adicional com uma série de fatores relevantes no jogo, né? Vou dar um exemplo. De repente você tem um jogo japonês que tem uma cena do jogo que está a criança com o pai e o pai vai e dá um vegetal para ela comer ali, né? E é um vegetal que no Japão é extremamente conhecido e as crianças adoram. E aí a criança, pula de alegria e come aquilo. Se você for fazer uma tradução literal, né, não vai fazer o menor sentido. Quem estiver jogando no Brasil, a criança ouvir ali, sei lá, agrião, né, e sair pulando, enfim, qualquer coisa que assim a criança normalmente não gostaria, né? Então, assim, vai perder um pouco o sentido e tira a imersão. Então, o processo de localização por exemplo, olhar para esse tipo de situação e falar, opa, então vamos pensar o que a criança brasileira, né, que link que a gente pode fazer para quem estiver jogando entender o porquê que a criança ficou feliz. E aí a gente tem esse cuidado de fazer essa adaptação, né? Outra coisa que as pessoas às vezes reclamam muito da tradução, mas que ninguém, obviamente, tem conhecimento de como é feito um jogo, né? Então não dá para saber. Que é o seguinte, por exemplo, no inglês, você tem substantivos que a grande maioria não tem gênero, né? E, poxa, a gente tem gênero para tudo no português. Sim. Então, vocês imaginam que você tem um jogo que você pode escolher entre o personagem ou a personagem, né? Então, pode ser o homem ou a mulher. E aí tem uma frase X que foi programado, foi pensado, um arquivo só. Então, você só tem direito a fazer um arquivo, né? E no inglês fala algo do gênero tipo, o assassino chegou na vila, né? Só que não é o assassino, porque o killer para eles não tem gênero, né? Então seria o assassino ou a assassina chegou na vila. A gente não pode fazer uma tradução dessa, né? Então o que acontece? Aí quem está fazendo a adaptação, e aí entra a localização, a pessoa tem que assim se virar e pensar, por exemplo, a pessoa que mata os outros,
sabe? Para colocar. Então, às vezes a Por pessoa, isso quem que tá jogando, fica ruim fala, às vezes. então, porque aí a pessoa fala, pô, mas isso aqui ficou um lixo, por que não falou o assassino ou a assassina? Não, porque só podia falar um e não podia ter gênero, né? Então, esse tipo de adaptação, esse olhar, por isso que a gente chama de localização. A gente tem todo um cuidado, né? Falando de Japão e falando de Estados Unidos, você tem reações muito diferentes, né? Para quem curte anime e tal, sabe que o japonês, ele tem essa questão, e por isso que a gente faz a localização com muito mais energia, né? Você pega o português, tá todo mundo falando sempre com a voz da cabeça, e aquela coisa super empolgada, né? Então fica aquela coisa, porque é típico, uma adaptação, né, que se faz, sim, de lá, né? Como o americano, ele tá sempre muito mais blasé, né? Eles não têm aquela coisa do nosso sangue latino, né, se expressar mais e tal. Então, quando a gente vai fazer uma localização, por exemplo, como é a maioria dos jogos do americano, a gente acaba subindo um pouquinho o tom, no sentido de vamos deixar um pouquinho mais quente, né? No jogo, principalmente, tem muitos momentos que você está gravando e você pensa, será que não está ficando muito over? Aí quando você vai ver no jogo, fica perfeito, né? E então um dos olhares que a gente tem que ter e saber que, poxa, a gente tem que traduzir aquela emoção, só que a tradução, ela não é só literal, né? Ela também passa por essa questão de repente, a ironia para um americano não é o jeito que a gente faz a ironia, né? Um sofrimento para o americano não é um sofrimento nossas ironias são muito mais legais. Rubens, deixa eu perguntar, a Paula também de novo aqui está perguntando se você costuma abrir casting para iniciantes ou recebe demos de voz original. Não. Quem faz isso é o próprio Cris, e funciona assim. A Maximal, a gente está com um casting muito grande já, né? Mas, claro, a gente está aberto também a novas pessoas, mas geralmente funciona assim. O Cris, ele abre o casting geralmente 2, 3 vezes por ano. E é uma loucura, ele anuncia no Facebook, assim, dá 15 minutos, meia hora, já preencheu as vagas para gravação, né? E fora isso, aí vou fazer uma meia-culpa, porque eu sou culpado disso também, eu venho alimentando muito o casting da Keywords com os meus treinamentos, porque quem faz o treinamento, a gente termina o treinamento fazendo um registro, e esse registro automaticamente vai para Maximal. Não é garantia nenhuma, eu sempre deixo muito claro que não é garantia nenhuma da pessoa trabalhar na Maximal, tá? E, inclusive, quando a pessoa me procura e eu sinto que já está rolando essa expectativa, eu já tento frustrar ela em todos os aspectos possíveis, né? Porque a ideia é ela procurar o treinamento para se aprimorar e não para conseguir uma vaga na Maximal. Eu entendo que é muito interessante, mas não é o foco do treinamento, né? Mas tem essa questão também, que eu acabo alimentando, eu tenho um cuidado de não trabalhar com tantas pessoas assim por mês, né? Então também não é que eu alimente de uma forma absurda e tal, mas todo mês eu estou alimentando ali o casting com 5, 7, 8 pessoas, né? Então, mais o casting que a gente já está com 600, 650 dubladores, isso assim faz com que a gente não foque tanto nessa questão de gravar. No começo da Maximal, a gente tinha um dia específico só para gravar registro. Então, toda sexta-feira a gente abria e, claro, a gente divulgava, as pessoas ligavam, marcavam, né? Mas toda sexta-feira a gente gravava, às vezes 4, 6, 8 pessoas, um registro padrão para a gente aumentar o nosso casting, né? Foi graças a esses registros, a essas gravações que eu acabei fazendo treinamento. Porque foi a grande semente assim, que fez eu pensar no treinamento, porque a pessoa ia lá, daí eu pensava, puxa, a pessoa já está aqui, nervosa, se deslocou até aqui, tem essa pressão que é só um registro, mas a pessoa encara como um puta teste e tal, claro, né? Pô, o que eu posso fazer é fazer com que a pessoa saia melhor do que ela chegou. Então, eu sempre procurava passar informações. Então, quais são os tipos de arquivo, o que é um VO, o que é um STC, o que é um sync, né? Como é que a gente grava, tal, para a pessoa sair de lá pelo menos com conhecimento, né? Porque é um processo muito, muito grande, né, cara? Eu não fazia ideia.
É um Sim, negócio E tem uma muito louco. variedade, né? É, Não é um jeito de fazer, né? a Audrey Isso, comentou aqui, ó, a basicamente. Audrey que também faz parte do clube, ela falou, meu, Ela só de tá ouvir você empolgada. descrevendo o processo dá vontade de trabalhar. Sim, sim. O Não, negócio. eu sou suspeito para falar, né? Mas enfim, eu gosto muito de todo o processo. Assim, basicamente, para as pessoas entenderem como é que funciona o game, você tem três situações distintas num jogo, né? Tem a situação de gameplay, que é quando você está jogando, então seja em primeira pessoa ou terceira pessoa, você está ali com o joystick na mão e o seu personagem está respondendo ao que você está fazendo, tá? A gente chama de gameplay. Você tem a situação onde entra uma CG, então, por exemplo, você chega com o seu personagem em alguém, de repente entra uma cena de computação gráfica do seu personagem conversando com essa pessoa. Só que aí vem um detalhe, ele conversando de longe, uma câmera mostrando, por exemplo, o ambiente da vila, não tem a necessidade de sync, né? Esse é um tipo diferente de arquivo. E você tem a terceira situação, que também dispara um vídeo, só que aí aparece o seu personagem, aparece a boca, e aí você precisa fazer o sync. Né? Então são três tipos de situações bem distintas e que a gente grava de formas bem distintas também. Né? A primeira a gente chama de VO, que é o Voice Over, que é a mais gostosa de gravar para o dublador, porque você tem liberdade ali. Né? Claro, você tem que manter a intenção e tudo mais, mas você não está preso a tempo, a métrica, nem nada. Então você pode se soltar e é o que o pessoal mais pira assim, em fazer. Né? E é o que mais tem, isso que é legal. Geralmente tem bastante VO nos jogos. Né? E o processo é um ouve e grava. Você ouviu o arquivo, gravou, ouviu o arquivo, gravou. Aí você tem o segundo, que é o STC, Strict Time Constraint, chama, mas guardem STC que é melhor. E basicamente é essa situação que o teu áudio vai para um vídeo, só que não tem a necessidade de mostrar a boca. Né? Então, nesse caso, qual que é o desafio? Você tem que fazer o áudio do mesmo tamanho que o original. E aí, no treinamento, a gente pega uma série de técnicas para você fazer isso de uma forma mais tranquila. Né? E o desafio é esse, você tem que entregar no mesmo tamanho que o original. E o último e mais difícil é o sync. Aí é quando realmente a localização de game encontra a dublagem. Né? Porque encontra e não encontra, né? Porque na verdade você tem duas modalidades de sync. Você tem o sound sync, que aí o nome já diz muito, né? No som, é na onda, então você faz todo o sync com a onda na tela, e você tem que se basear na onda original para fazer a tua, e você tem o lip sync, aí sim vira dublagem, que aí você tem a imagem do jogo, você tem o personagem, você tem a boca batendo, e aí você faz como se fosse uma dublagem mesmo, tá? Então, assim, com a referência do áudio original... Sempre com a... Mesmo nos outros? No voice-over também, tudo? Sim, sempre. Tá. Para dizer que sempre é uma palavra muito forte, tem uma modalidade de VO que tem o nome brega pra caramba, que é o VO Wild, tá? Wild selvagem. Brega é bom. Não, que é, né? Puxa, enfim. No português fica mais brega, né? Sim, não, que eu leio isso, eu já imagino, sei lá, o arquivo vestido de oncinha, sabe? Uma coisa assim meio... Também imaginei. Mas o Wild, na verdade, o que acontece? Existe uma voz original, foi feita, só que por algum motivo que a gente nunca vai saber, eles não mandaram, tá? Então chega o roteiro e aí é uma loucura, porque a gente tem que gravar e o dublador não vai ouvir o original, porque não tem ali com ele, só que ele não vai fazer uma voz original. O desafio é que ele vai ter que fazer uma voz que encaixe com a voz original que ele não está escutando. Né? Mas aí o peso vai todo para a direção, porque daí cabe à direção explicar e passar muito bem o contexto. Né? Desde se está projetando ou não está projetando, se é mais agressivo, se é mais amoroso, enfim. Aí todas as características de atuação para o dublador poder entregar algo que encaixe e fique parecido com o original. E é raro ou é frequente esse tipo, Rubens? É raro, são conceitos meio relativos. O que eu posso te dizer assim, você não vai ter em todo jogo, mas em quase todo jogo você vai ter uma situação assim. Só que, como eu falei para vocês, às vezes você tem 60 personagens. Então, se você tiver um personagem que veio parte do que ele tem que gravar assim, sei lá, a gente pode considerar bem pouco. Mas, por outro lado, é comum que quase todo projeto tem. E nessa você falou da questão das vozes, né? Que o diretor tem o conhecimento da obra como um todo e que você vai orientar ali o ator, enfim,
profissional da voz que está fazendo ali. Você tem que seguir, você falou que no caso do japonês, por exemplo, não dá pra você seguir um perfil de voz, de fala, que senão vai ficar fora do tom, né, do que a gente, da nossa linguagem, né, por exemplo, do brasileiro, né. Você tem que, às vezes chega essa referência de você ter que seguir o tom de voz do original, você já seleciona o autor por isso, tem essa questão também do sotaque, por exemplo, o pessoal daqui de São Paulo, no mesmo elenco do mesmo game, pode ter gente com sotaque do Rio, como é que funciona essa seleção, assim, de um casting, por exemplo? Legal, legal. Tem menos do que eu gostaria, né? Porque a gente tem essa falácia que em São Paulo não tem sotaque, né? Porra, meu, claro que não! Mabelo, de onde tirou isso? Tô falando que não tem. E eu gostaria de ver isso mais bem explorado. Adoraria ouvir uma diversidade de sotaques. Infelizmente, ainda não chegamos a esse ponto de abertura. Eu acho que a gente precisa discutir muito mais, conversar a respeito, porque eu adoraria ter essa diversidade. Hoje em dia, o que é muito considerado, além do sotaque paulista, e é sotaque mesmo, tá? Além do nosso sotaque, o carioca. É neutro, tá? né, Rubens? É neutro o nosso sotaque. Não é neutro nada. Fala São Bernardo, é super neutro. Neutro. São Bernardo. Mas aí vem um porém. Por exemplo, legal você ter falado do São Bernardo, do Porta Porqueira. O R, por exemplo, criou-se no mercado, enfim, né, um padrão que você tem ou o R paulista, Galvão Bueno, né, do Ronaldo, né, aquela coisa do Porta, né, ou o do Rio de Janeiro, do Porta. Né? Esses dois R's, eles são super aceitos e são padrões, assim. Pode mixar por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, por que você fez isso? Você me responder, porque sim, tudo bem, no mesmo game. Porque sim, porra. Que é o que, porra? Por quê? Porque sim. Aí, assim, o que alguns jogos trabalham, e quando acontece isso, eu acho fantástico, é quando você tem núcleos nos jogos, por exemplo, núcleos familiares, por exemplo. E aí você trabalha, por exemplo, então num núcleo familiar eu vou pegar mais gente do Rio, e no outro eu vou pegar mais gente de São Paulo, por exemplo. Isso eu acho muito interessante, tá? Por exemplo, a gravação da Pitch, muita gente fala mal, tal. Uma das coisas que levantaram, eu achei de extremo preconceito, foi quanto ao sotaque dela, né? Eu não vi problema nenhum quanto ao sotaque. O que eu acho que aí, assim, houve um erro de escolha, e por parte do cliente, sei porque sim, eu participei do projeto e todo o processo, que o cliente escolhia tudo. Então ele escolheu e ela ainda deu a opção, né? Ela falou, olha, vocês querem que eu fale mais com o sotaque paulista ou o meu sotaque baiano, né? Baiano. E o cliente falou, não, a gente está contratando você, então vai com o sotaque baiano e tal. Que jogo foi? O Mortal Kombat. Mortal Kombat. O anterior, tá? Não é o de agora, o anterior. Sim. Eu achei super corajoso do cliente, pensei, poxa, que interessante e tal. Só que assim, eu não sabia nada do projeto, né? Esse é o típico projeto que a gente só gravava, então, assim, nosso papel ali praticamente era um grande gravador de rolo, a gente gravava e dava tudo certo. E aí eu vim a saber, durante a gravação, que no jogo ela era filha, ela tinha, participando do jogo, um pai e uma mãe. Então como é que você pede para ela fazer um sotaque e o pai e a mãe não têm um sotaque? Né? Pois é. Fica muito estranho. Né? Fica muito estranho. Então, eu acho que merece um olhar isso nos jogos, né? A gente precisa pensar com mais carinho nessa história dos sotaques. Eu adoraria ter sotaques diferentes. A gente tem também o sotaque do Sul, que quando é gravado lá, em alguns momentos tem o sotaque deles, né? Mas, assim, a grande maioria que você tem é Rio e São Paulo. E, por exemplo, a gente tem muitos dubladores mineiros. Eles se adequam, muitos vão fazer até fono para pegar o R paulista e tal, e em alguns casos eles vão para o R carioca, que fica mais fácil para eles fazer o porta do que o porta, né? Mas assim, para o mercado é super tranquilo e tal. Acho que aí você já responde meio que a pergunta da Pequenos Atos sobre, que é a pergunta se tem projeto de expansão para outros estados. Você já meio que respondeu, né? Poderia ter, se não fosse essa exigência
né, mais Sim. precisar mais dubladores cariocas, paulistas e tal. Sim, tem a questão da estrutura também, né? Por exemplo, você teria que ter, vamos supor, vamos abrir um núcleo em Fortaleza, por exemplo. Poxa, teria que abrir um baita estúdio lá, com todo o cuidado técnico e tal, e de repente não seria tão vantajoso, porque talvez a gente não tivesse um volume tão grande de gravações, né, que justificasse a abertura lá. Então, por isso que os mercados ainda são muito concentrados em São Paulo e Rio, né? E eu acho que eu respondi a pergunta inteira, né? Tinha mais algum detalhe da pergunta? Não. Da minha parte, não. Era só isso. Tá, beleza. Isso. Claudinha, você quer emendar aí? Ou quer que eu continue? Não, eu tô aqui ainda, gente, com vocês, que de vez em quando... Tá. Sim! Nós estamos com você, isso. Então, ô Rubens, eu, pensando aqui como uma profissional, né, que quer entrar nessa área, se eu for um gamer, né, ou uma gamer, eu vou me dar melhor? Eu preciso entender de game para ser uma boa profissional da área? Boa pergunta. Comento isso também no treinamento. Então, tem algumas falácias, né? Então, vamos primeiro falar de curiosidades e coincidências. Vocês vão ver muita gente no mercado, porque vocês vão ver muita gente no mercado, pelo menos algumas pessoas. Olha, para trabalhar com game, você vai precisar X, Y e Z, tá? Beleza. Aí, assim, curiosamente, X, Y e Z, olha só, é o currículo da pessoa. Olha que maravilha, né? Então, assim, você tem essas coincidências. É conveniente, digamos assim. O golpe tá aí. Uma orientação conveniente. Então, você vai ver a pessoa falando, não, precisa ser gamer, é porque a pessoa é gamer. Aí, não, precisa saber falar muito inglês, é porque a pessoa tem um inglês legal. Então, geralmente é isso, é a pessoa arrastando né, para ela um pouco do mérito. O que eu posso dizer em relação a ser gamer ou não, é o seguinte: nesses 8 anos que eu venho gravando, eu gravei muito mais dubladores que não têm ideia do que é um videogame do que dubladores gamers, né? Sim. Não, que podem confundir o videogame até com videocassete, tá? Total. Então, pra mim, não era a mesma coisa? É isso. Mas olha, vou falar, se vocês conhecerem um pouquinho do mundo, game, talvez vocês se apaixonem. O marido é gamer, então eu conheço por tabela, mas até conhecê-lo eu não sei. Boa. Não, e hoje em dia tá muito legal, porque é um processo muito imersivo, né? O que às vezes afasta as pessoas é porque você tem jogos extremamente, entre aspas, difíceis para quem não conhece. Para quem nunca jogou, você vai pegar um controle, poxa, o controle vai ter, deixa eu ver se tem algum por perto, não tem. 15 botões. Eu vejo meu irmão jogando, cara, falo, que vai ter, por exemplo, olha, 4 botões em cima, tá? Aí você vai ter aqui mais 2 manoplas, tá? Mais 4 botões aqui e uma outra manopla aqui. Então, assim, é botão pra caramba, tá? Fora os 2 aqui, enfim, isso aqui é um festival de botões, tá? Para quem nunca jogou, é desesperador você pegar um jogo e lembrar qual botão você tem que apertar ou tal. Por quê? Geralmente os jogos eles vêm seguindo um padrão há anos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Geralmente para mirar você usa o gatilho esquerdo e para atirar você usa o gatilho direito. A grande maioria dos jogos faz isso. Então, para uma pessoa que é gamer, vai jogar, vai fazer isso, é meio que automático. O jogo não precisa ensinar, né? Você já faz e vai funcionar. É intuitivo já. Exatamente. Agora, para quem está jogando pela primeira vez, qual que é o botão que eu aperto para mirar? Eu já tomou igual tiro, aprender a dirigir, né? Também. É por isso que eu gosto de jogar Atari, cara. Enduro é muito mais fácil. Sim. Então, assim, tem essa barreira. Por outro lado, você tem uma preocupação da indústria de justamente tentar cativar esse público, né, esse mercado. Então você tem jogos que são feitos justamente para não assustar tanto e não ter tanto comando. Então daí você vai ter, sei lá, jogos que você vai utilizar a manopla para andar com o personagem e um botão para pular, quanto muito um segundo para atirar, por exemplo, né? E então fica mais fácil de você... Nesse aí acho que eu me dava bem, hein? Nesse aí eu me dou bem.
eu acho. Sim, Aperte o sim. X. Aí eu olho o X. X, ok, entendi. Até aí eu vou também. Mas vamos lá que eu acabei me desvirtuando da pergunta. Então, assim, ser gamer ou não ser? O que eu falo para todo mundo é assim: se você já é um dublador que tem experiência, se você já está lá com 4, 5, 6 para mais anos de dublagem, não vai fazer a menor falta você ser gamer, tá? Porque você já tem experiência suficiente para ouvir o arquivo, entender aquele contexto e executar o seu trabalho. Tá? Então, nesse ponto, é uma bobagem. Precisa ser gamer? Não, não precisa. Porém, para quem está começando agora, para quem está super recente no mercado, 1, 2 anos, ajuda sim. Por quê? Se você está acostumado a jogar, tem algumas situações no jogo que elas são muito repetitivas, independente do jogo, tá? Então, vamos pensar assim, o jogo do Batman, você está jogando, você é o Batman. Pô, maravilhoso, tá lá, tal, bonitão, com a capa, aí você subiu num telhado, tá? E estão te procurando, porque senão não tem graça, tem que ter alguém ali puto com você. E aí você vai ouvir alguém, né, a gente chama de thug, são os capangas, com o perfil do capanga machão. Né? Então, o cara falando um monte, assim, todo macho, falando, não, na hora que a gente achar o morcego, a gente acaba com ele. Né? Vamos matar esse morcego hoje. Hoje é dia de churrasco de morcego. Né? E aí vai falando um monte, assim. Beleza. Se você não está acostumado a jogar, você vai se divertir, você vai conseguir fazer aquilo, mas de repente você não sabe desse contexto que eu passei para vocês. Que você é um capanga que está procurando o Batman, que ele está ali escondido, e você tem que passar essa aura, né, do tipo, eu sou o cara que vai resolver. Né? E aí você pega um jogo completamente diferente, vou citar um Assassin's Creed, que é um jogo temático a cada lançamento num momento da história. Então você tem um jogo na Grécia Antiga, um jogo no Egito, enfim, passa por diversos momentos, você vai ter a mesma situação. Você está jogando, pode ser com a protagonista ou o protagonista, você vai se esconder e sempre vai ter um infeliz lá, todo macho, querendo já achar e falando um monte. Então, para quem está jogando, né, para quem joga, conhece um pouco, na cabine, estando na cabine, vai ficar muito mais fácil. Porque daí vai bater o olho no arquivo e já vai criar na sua cabeça um contexto que vai te ajudar muito na interpretação. Já tem mentalizado, né? Exatamente. Então, assim, ajuda sim na interpretação. Né? Então, o diretor passa esse contexto, mas você tendo a visão do que realmente ajuda. Né? Sim. Só que muitas vezes, eu vou ser sincero, muitas vezes não dá tempo de passar. De tanto bate-papo assim. A Paula, tá respondida a pergunta da Paula, que ela perguntou se o cara sabe com antecedência. Eu ia falar alguma coisa nesse trabalho, tem antecedência. É que nem dublagem, acho que dublagem, você entra lá, o que é hoje? E tá, né? Não, então, até pela questão que a gente tem que manter sigilo e tudo mais, só quem está gravando, só o diretor que já sabe. O dublador, ele fica sabendo na hora, inclusive quando ele vai assinar o contrato e o termo, né? Porque ele tem que assinar um termo e tal, tudo mais. Então, só ali que ele fica sabendo. Então, o que geralmente acontece o diretor sim passa um certo contexto antes do começo da gravação, e para alguns momentos ele sim consegue parar e falar. Só que, por exemplo, no caso de um NPC, que é o saudoso NS04, por exemplo, não dá para ficar parando e falando muito sobre, né, a situação. E às vezes o diretor está descobrindo a situação ali na hora também, porque não dá para ele ler o roteiro inteiro e memorizar tudo. Né? Então, por exemplo, ele sabe que o NS04 é um cara de um vilarejo viking e que gosta de beber. Aí ele só sabe isso. O resto, o contexto, aí vai da experiência dele. Então, assim, continuando a resposta, já para quem dirige, para quem cuida do projeto, eu acho que faz toda a diferença a pessoa, ou se não for um gamer, conhecer muito estudar do ambiente sobre, de jogos. Exatamente. Se a pessoa não quiser ficar jogando sempre, tudo bem, mas então vá assistir gameplays, entenda como é que os jogos estão sendo feitos, o padrão que é utilizado, as situações, porque sem saber isso vai ser muito complicado de você orientar o dublador. Não é dramaturgia, né? É um universo muito diferente, muito específico, né? Exatamente. Você até tem ali, mas envolve muitas outras coisas, né? Aproveitar esse gancho, então, que a gente está falando aí, você perguntou dos gamers, né? Se é importante ser um gamer. O que você considera, então, Rubens, importante para um profissional da voz que quer fazer localização? Que
que quer se aventurar aí, e quer tentar, e quer estudar, né? Fazer o seu treinamento, obviamente. Fica Sim. estranho. Eu não sou exatamente a pessoa marqueteira, então que vai falar, não, faça o meu treinamento. Não, mas o Não, pessoal enfim. aqui nos comentários está indicando, então estão Que fazendo bom. por você. Isso. A Um Claudinha monte também de fã indica. seu aqui já. Eu já virei fã Que bom. também, então você faz um marketing velado, seu trabalho Não, fala por si, né? Mas o que a pessoa enfim. fala, será que eu dou para coisa, assim? O que precisa ter um profissional da voz que quer trabalhar com localização de games? Então, eu acho assim, vou resumir em duas questões. A primeira é ter essa parte da atuação. Então, se você ainda não tem, correr atrás de ter, porque quanto melhor você souber atuar, né, e passar as emoções pela voz, mais vai te ajudar no desempenho do game. E isso é fundamental, porque vocês imaginam que, por exemplo, dos grandes diferenciais da dublagem para a localização de game é que na dublagem você tem a cena, você vê tudo o que está acontecendo. Então, por exemplo, se no original você escuta um arzinho na voz, você sabe que esse arzinho é porque a tua personagem ela estava correndo e se escondeu. No game, não. No game você vai ouvir o original e vai ter esse arzinho e você não sabe se ela está tendo um ataque de asma, você não sabe, Porque né, se você ela não tomou está um vendo a susto. cena. Muito louco. Você Exatamente. Então desenvolve você tem... outros sentidos, né? A escuta mesmo, né, Exatamente. Rubens? Exatamente. Tanto que quem lida com música, invariavelmente acaba se dando muito bem, porque tem o ouvido um pouco mais trabalhado, essa sensibilidade para entender o que está acontecendo. Aê, Né? Marcião, tá comendo toco. Então, assim, as duas coisas que eu acho que são bem importantes é ter esse cuidado com a interpretação, trabalhar isso, né, através de cursos, o que for. E também o conhecimento, e aí você não precisa virar um gamer, comprar um videogame e tudo mais. Hoje em dia, com o YouTube, você só precisa ser uma pessoa curiosa e colocar, porque hoje em dia, aí assim, você pode. Top 10 games PlayStation 4, por exemplo. Cara, hoje tem Aí você tudo vai na ver, internet, né, cara? tem Só tudo. Então, aí ser você pega curioso, o né? nome dos jogos e coloca daí o nome do jogo, gameplay, PTBR ou BR, enfim. Aí você vai ver, sempre vai ter um monte de gente jogando e grava e publica no YouTube. E é legal você assistir, né? Mas assistir com um olhar técnico. Né? Sempre aí, prestando muita atenção nos contextos de áudio. Né? Quando é que está disparando o áudio? Essa questão da interpretação, poxa, olha, está sendo um pouco over e está funcionando. Né? Então, ter esse olhar um pouco mais técnico. Aí realmente vai ajudar bastante, né? Porque você começa a entender o que você vai fazer depois na cabine. Porque o que eu acho complicado, e eu brinco que é a atuação fast food, é quando o dublador entra na cabine e começa a executar tipo arquivo por arquivo, e não tem ideia de contexto, não tem ideia de nada, né? Vira uma coisa muito louca, porque para ele errar na intenção é 1, 2, e se o diretor não estiver atento, às vezes passa, né? Ele acaba achando que está tudo certo. E o português é outra coisa que eu coloco muito no treinamento. A nossa língua ela é muito traiçoeira em alguns momentos, né? Então você tem pequenas armadilhas, né? Palavras que já estão cristalizadas para a gente, que você lê a palavra e automaticamente vem um combo já com uma intenção. E muitas vezes não é aquela intenção. Né? Então, no treinamento, eu faço isso, a Cláudia pode falar, né? Eu adoro fazer umas armadilhazinhas para as pessoas caírem, e eu vibro, né? Eu sou um pouco perverso nesse sentido, eu vibro. Caiu mais um na teia da aranha. Não, porque senão, eu fico meio desnecessário lá só para apertar o botão. Então é legal a pessoa captar para justamente falar, né? Mas palavras do tipo, diminutivo. Nem sempre você utiliza o diminutivo com uma certa fragilidade, só que a gente sempre coloca o diminutivo com uma certa fragilidade, né? Só mais uma vezinha, e às vezes o teu personagem não vai falar isso. Que bonitinho. Né? Tudo bem que pode ficar estranhíssimo, né? Você falar de uma forma mais rude com diminutivo, mas às vezes é isso mesmo, né? Isso é só um exemplo. Né? Mas sei lá. Sabe um que eu lembro? Sabe um que eu lembro? Marcou, ela ficou traumatizada. Uma coisa bem... Nesse dia ele falou que... A cara dela de trauma foi a melhor. Não, nesse dia ele falou que era pegadinha, ele falou, eu não vou dar orientação, eu quero ver o que vem pra gente conversar. A frase era liberte-me.
Lembra, Rubens? Eu não queria citar essa para não dar o spoiler, mas tudo bem. Desculpa. Mas, Não, tá ótimo. Caiu agora, todo mundo já Essa eu vou ter que trocar, tudo bem. mas, puta, agora, mas você tem um monte, tem um repertório enorme. Não, tranquilo, tô Foi brincando. muito interessante, porque, gente, essa frase você pode dizer com 500 milhões de sentidos. Sim, sim. Então, nesse caso, já que você citou, é uma das pegadinhas, né? E é uma dessas palavras que já vem cristalizado. Para muita gente, quando vai falar o liberte-me, tá achando que é o liberdade, né? Pedindo para libertar. E nesse contexto do jogo, você tá pedindo para ser morto, né? Você tá ali agonizando. Faz Então é sentido. algo do tipo liberte-me dessa dor, só que você só vai falar liberte-me. E aí no original, você ouve muito sutilmente, mas você ouve ali essa debilidade na voz. A pessoa, quem fez a voz original, ela passa muito sutilmente, mas ela passa essa questão que ela está agonizando. Só que é bem sutil. Então, se o dublador tá vindo ali gravando nesse esquema de um por vez, um por vez, um por vez, meu, bateu o olho no Liberte-me, vai. A chance de dar merda é muito grande, né? E eu conto com isso, por isso que eu coloco no treinamento para poder mostrar. Então são esses cuidados que a gente precisa ter gravando, né? Porque... É um trabalho que você não pode fazer no automático, né, Rubens? Você tem que estar no aqui e agora e muito atento, com os sentidos todos presentes. Muito ligado. E eu tenho todo um cuidado, porque assim, na boa, se você manda um liberte-me com uma intenção toda errada, você imagina que vai pro jogo, tá? O diretor, a diretora tava ali, pensando na morte da Bezerra, tava no WhatsApp e passou, né? E aí passou pelo controle de qualidade e também foi algum gringo maluco que entende de português, ouviu o liberte-me, tá tudo certo, e passou. Se isso vai pro jogo, a cena vai ficar ridícula, né? Porque vai estar a personagem ali sangrando, agonizando, e de repente ela dá uma ordem para ser libertada, né? Imagina. E aí ninguém vai falar assim, olha, foi mal dirigida. Não. Todo mundo vai falar assim, nossa, que lixo essa dublagem, essa dubladora, né? O Ederson falou que você é o rei das pegadinhas. Sim, mas a minha ideia é preservar vocês, justamente porque quem vai estar na vitrine são vocês, né? Exato. Então quem vai tomar pedrada, quem vai assim, receber a crítica é o dublador, é a dubladora. Por isso que a gente tem que ter todo um cuidado, né, para entregar da melhor forma possível. Não só pelo produto, claro que pelo produto também, mas por vocês também, né? Show. Ô Rubens, bom, a gente já está com 1h30 quase de live. Acho que já tá bom, né, gente? O papo tá gostoso, né? Eu posso fechar com uma coisa mais pessoal? Rubens, conta pra gente assim. Depois eu vou pedir pro Rubens falar sobre o treinamento. Todo mundo falando aqui quem Essa é rapidinho, é só pra ele pontuar. Bom, enfim, depois faz aí, Ficha. Não, assim, uma curiosidade, assim, desses vários trabalhos que você fez, assim, um que te marcou mais, porque você gostou mais de fazer, porque foi mais desafiador. Se teve algum perrengue que você já passou, do tipo, que você já teve que botar uma voz ali também, já teve que entrar botar a voz à obra ali também, alguma coisa para que você conte, assim, do seu dia a dia aí, que você já teve que passar pra gente. Sim. Não, perrengue é o que não falta, né? Eu acho mas... Aí vamos mais uma hora de live. Isso, mais uma hora de live. Mas... Vamos lá. Assim, projeto que marcou foram vários. Eu, assim, de cabeça puxando, eu já, falaria vários aqui, né? Tem muito projeto desafiador e eu, como sou gamer, eu gosto de jogar e tal, tem um sabor especial, porque aí eu já conheço, por exemplo, a franquia do jogo, já conheço a história do jogo, eu sei da importância que aquilo vai ter pro fã, tudo mais. Então, tem um peso muito importante para mim. Vou citar um, porque assim, tem muitos jogos que eu só gravo, ou seja, eu acabo tendo a função de técnico. Tem jogos que eu gravo e dirijo, né? E tem jogos que eu ajudo na direção. Então, tem de tudo um pouco. Um jogo que me marcou muito, eu vou citar dois, tá? Para não ser injusto. O God of War, que foi um jogo muito legal que a gente fez e tem um peso muito grande. E tiveram diretores e tiveram é o único que eu joguei desses jogos mais modernos. Eu conheço, porque aqui em casa joga tudo. Vai, God of War. Vou falar tudo pra ele, vai falar, não creio. Mas para mim foi muito legal porque os dois personagens principais, né?
dois grandes dubladores, né? O Ricardo Juarez e o Lipe Volpato, enfim, eu sempre erro o sobrenome do Lipe, mas enfim. O Lipe fez o Atreus, né? E o Juarez, obviamente, fez o Kratos. E eu gravei, assim, tipo, 80%, 90% deles eu gravei e dirigi, né? Quanto tempo para fazer esse jogo? São meses, são meses. Porque não é assim, chega 1 quilo de roteiro e a gente grava, não. Vai vindo picado. Vai vindo picado e a gente vai gravando. Então, mas leva um ano, pelo menos, ou menos? Tem jogo que sim. Não foi o caso do God of War, mas tem jogo que sim. Se fosse para te falar uma média, eu acho que não menos... Assim, tem raros os projetos que chegam praticamente inteiros, né? Acontece, mas é raro. Mas eu diria que assim, uma média seria de 3 meses a 6 meses, até 9 meses. E aí os mais longos podem durar um ano. A hora que vê isso pronto, deve ser sensacional, né? Trabalhar no negócio. É muito legal. Ver a finalização. É muito legal. Show. Então, assim, God of War, por trabalhar com os dois, e foram momentos bem legais e divertidos e tal. Tem situações que eu guardo comigo até hoje, sabe? Foi muito legal. E o outro é o The Evil Within 2, é um jogo de terror. Eu gosto bastante de terror, sim, sou um sujeito estranho. Somos! E que foi um jogo que me marcou muito porque foi difícil de fazer. Eu não vou lembrar exatamente com quantos anos eu estava gravando o jogo, mas eu não era exatamente a pessoa que eu sou hoje, em termos de ter um certo a expertise, respeito, né? E as pessoas têm... a credibilidade, ela vem com o tempo, não tem jeito, né? Sim. Então foi um projeto que, assim, eu devia estar com os meus 3 anos, mais ou menos, gravando o jogo. Eu estava com domínio total do jogo, de tudo mais, só que, às vezes, para gravar um protagonista, pode ficar um pouco mais difícil, né? Então, para mim foi um grande desafio saber lidar, eu gosto muito de lidar com pessoas, né? Para mim sempre é um grande desafio, mas é compensador. E então foi todo um processo muito interessante. E foi um dos jogos que no final dele vem subindo o letreiro, vem o crédito de direção, tá? Então são poucos os jogos. Os jogos não vêm? Muitos jogos eu participei da direção, mas acabo não ficando com crédito, né? E esse foi o que eu ganhei o crédito, então foi muito legal. De perrengue, deixa eu pensar o que eu posso falar e não queime muito filme de ninguém. Vou contar uma história interessante. Porque às vezes acontece que o dublador ou a dubladora tem dificuldade com algum tipo de, por exemplo, tem dificuldade com inglês, né? É uma ótima dubladora, mas tem suas dificuldades para falar inglês. E aconteceu isso. Eu fui gravar uma pessoa que assim é uma ótima profissional, maravilhosa, interpreta super bem, só que em termos de inglês realmente ali é um pouquinho complicado, né? E Lady Murphy, né? Ela tinha que falar um monte de nome em inglês, porque era um jogo de batalha espacial, não bem batalha espacial, mas com um tema espacial, então tinha o nome das naves e tal, beleza. Chegamos num arquivo específico que ela tinha que falar Crawler, tá? Então era uma nave, né? E ela só tinha que falar Crawler. Bom, parece simples. Não foi, né? E aí chegou uma hora... Tô até suando já por ela. Não, e eu fui acalmando, fui tentando brincar. Só que ela tem uma característica que ela se leva muito a sério. Então ela foi ficando tensa, foi ficando tensa. Aí chegou uma hora que eu falei, vamos fazer o seguinte, eu mutei o original, né? E eu falei, vamos fazer assim, eu vou falar muito calmamente, Crawler. E aí você tenta imitar o que eu falo. E a gente vai fazendo essa brincadeira. Eu vou falando, você vai tentando imitar, e uma hora vai sair, beleza? Um diretor desse também, vou te falar, hein? Ajuda, hein? Vamos lá. Não é? E aí a gente foi. É um psicólogo, mas não ajudou muito, não. Não ajudou. O que deve acontecer? Eu fui lá, né? Crawler, aí, Cower, Crawler, Cover. E assim, foi tudo tão fácil como falar Liner Skinner. É difícil falar. Não, e aí, assim, a deixa foi lá pelo 10º arquivo, 12ª, 10ª tentativa, né? Não arquivo, 10ª tentativa e tal. Eu falei, Crawler.
a pessoa de tão nervosa, ela falou, cobertor. Aí quando eu ouvi cobertor, eu falei, acho que já deu, né? Jura? Tá legal, já tem o material. Tá Depois brincando. tá jóia, né? E aí depois eu tive que fazer uma edição maluca, pegando um crawl, wall, Meu enfim. Deus. Nossa Pra chegar Senhora. no crawl. E aí a gente brincou, né? Depois que a pessoa foi embora e tal, claro, não ia deixar ela sem jeito. Que com certeza, porque curiosamente estava no inverno também, né? Então, com certeza, à noite, ela ia virar pro marido e falar assim, amor, pega o crawler aí que eu tô com Com frio. certeza, ela ia relaxar e ia falar sair, certo. entendeu? É total. Exatamente. Com certeza ia falar corretamente. Olha, eu quero perguntar uma última coisa, prometo que é a última. A dublagem brasileira, ela é referência mundial como boa dublagem, né? Acontece isso com a nossa localização de games também, Rubens? Graças, que bom. Sim, sim, não, acontece. Claro que a gente não tem assim, uma premiação específica, né? Do tipo, melhor dublagem do mundo e tal, né? Isso é um pouco relativo, mas a gente está em alta, sim. Nos últimos anos a gente conseguiu se profissionalizar mais ainda, não que não fosse, mas eu acho que uma quantidade maior de dubladores e dubladoras começaram a entender melhor o produto, né? Então conseguiram entregar mais, tal, né? E então a gente vem assim numa crescente ótima, você pega desempenhos assim maravilhosos, né? O pessoal tá mandando ver os protagonistas todos assim dos jogos, com gente absurdamente gabaritada, né? E que geralmente entrega de uma forma muito legal. Então a localização tá assim em alta e inclusive eles fazem assim toda uma pesquisa justamente para, por exemplo, se tem um jogo que é muito criticado, eles procuram saber o que aconteceu, né? Se foi erro de escolha de casting, né? O que deu de errado. Né? Exatamente, sempre com o intuito de melhorar. Que bacana. Caralho, quanta coisa boa, Rubens, que você trouxe. Nossa Senhora. Que muito bom. bacana. Eu avisei que era verborrágico, não foi por falta de aviso, hein? Eu não fazia a mínima ideia, de muita coisa que você falou aí, cara. Assim, eu vejo o meu irmão jogando lá, porque o Maurício é super gamer, né? Curte pra caramba. Uhum. Eu já joguei PlayStation 2, joguei God of War, também não joguei mais nada. Enfim, se eu comprar um videogame, eu não compro porque eu não vou ter vida social, né? Aí minha esposa me bota fora de casa. Já faço milhões de coisas. Tem muita gente que é consciente, eu acho bonito isso. É por isso que eu não compro videogame, até hoje não comprei, não comprarei, mas eu gosto, cara. Mas assim, é um universo bem bacana. Não conhecia muita coisa do que você falou, não fazia a mínima ideia desses processos. E, cara, eu imagino que deve ser um job muito bom de fazer, cara. Que nem a Audrey falou, dá até vontade de ir para São Paulo. A galera falou, galera de outros estados aí. Fala um pouco agora do seu curso, o Rubens, para o pessoal ter mais ideia. Você já deu alguns spoilers aí. A Claudinha também já estragou sua surpresa. Mas fala aí do seu curso, como é que funciona, como faz para fazer, enfim. Sim, vamos lá. Bom, já vou começar a responder talvez dúvidas recorrentes, né? Eu não estou dando ainda o treinamento online, tá? E ele é só presencial. E por que eu estou fazendo isso? Eu ainda não achei um formato que eu achasse interessante. Não, e que eu, assim, porque eu só posso oferecer algo que eu acredite e que eu fale, não, isso vai ser legal para a pessoa, entendeu? E até agora, o que eu pesquisei, eu estou quase chegando lá, eu preciso ainda resolver umas questões, mas eu não quis ser oportunista durante a pandemia, né? Porque vieram, inclusive, comentar, não, pense em alguma coisa online e tal, e, assim, não é a minha pegada, a ideia não é essa, né? Não é só para ganhar dinheiro, né? Não, então assim, por enquanto, né, então não estou falando que não é possível, até eu queria muito achar uma solução para isso, né, e ando pesquisando para conseguir oferecer para as pessoas também de forma online. Infelizmente, por enquanto, eu ainda não cheguei nessa forma, mas eu estou trabalhando em cima, tá? Então assim, talvez a gente tenha novidades aí nos próximos meses, mas por enquanto ele é ainda presencial. Tá? Porque é o que assim, é o formato que eu sei que funciona, que vai ser interessante para a pessoa e tudo mais. Então, assim, o treinamento ele tem 8 horas, né, presenciais.
Depois tem mais 2 horas que eu fico me matando lá editando o vídeo das pessoas, tal, lutando com o Premiere. Mas o importante para as pessoas eu ajudo, acabei de ouvir aqui, é porque realmente, né, a minha namorada, ela me ajuda muito na edição, então tanto eu como ela, a gente fica editando os vídeos. Mas vamos lá, das 8 horas, a gente divide em 4 dias, né? E aí no primeiro dia eu falo durante 1 hora, bobagem, mentira, eu falo muito mais, vocês já viram isso, mas enfim. Tá? É só para não assustar, entendi. Teoricamente eu falo por 1 hora e depois a gente começa a trabalhar e aí é só cabine, né? A ideia do treinamento é deixar o profissional pronto para entrar numa cabine, ter uma escala de game e só se preocupar com a sua atuação. Tá? Não ter mais nenhum outro tipo de empecilho do tipo, vou gravar agora um TC10. O que é um TC10? O que é um TC20? Né? E dar ferramentas para esse profissional durante a gravação ele conseguir desempenhar de uma forma, assim, a melhor forma possível, né, que ele consiga, e com desempenho, com alta performance, porque isso no jogo de certa maneira é cobrado, sabe, você fazer rápido, né? Não é uma loucura, mas não dá para ficar que nem na dublagem. Às vezes você fica, sei lá, meia hora em 2 anéis, 3 anéis, isso no jogo mentira! Não dá, né? Mentira, na prática não deixam não. Não, é que às vezes acontece, você pega uma escala com poucos anéis, enfim, tem, né? Sim. Mas é que no game tem que ser muito assim, tipo, né, fabriquinha, mas no bom sentido, né? Fabriquinha desde que esteja entregando algo super legal. Ô, Rubens, então, depois fala onde fica o estúdio pra gente, por favor. Tá. Em São Paulo, tá? Cidade de São Paulo, no bairro de Pinheiros. Eu faço pouquíssimas turmas por mês. É meu vizinho! Eu não moro lá, mas o estúdio fica... O estúdio tá, legal. E eu trabalho na Maximal, na Keywords, né? Então a questão do treinamento, assim, durante a semana à noite, das 8 às 10, só 3 dias por semana, né? E aí a pessoa escolhe um dia, por exemplo, toda segunda noite, das 8 às 10. Então vão ser 4 segundas-feiras que a pessoa vai participar, né? Então a ideia é essa, passar por todos os formatos de gravação de game, a gente trabalhar um pouquinho também da atuação, tá? E aí, por exemplo, que nem vocês viram aqui, essas armadilhas, né, da Liberte-me, esse tipo de coisa, eu procuro passar e a gente trabalhar junto, né? Questão de não repetição de melodia, então tem uma série de cuidados assim que eu acho que é legal ter. E a gente termina gravando um registro em áudio e vídeo. Muito bom. E a ideia é esse vídeo servir como um grande portfólio, uma grande vitrine, né? E é através dele que muitas das pessoas estão conseguindo entrar no mercado, porque daí você só manda o link do YouTube para o diretor, para casa, enfim. E o que eu estou muito feliz assim, com o resultado é que além da galera tá conseguindo trabalhar, tal, né, desde o começo assim, do treinamento, muita gente está arrumando trampo com outras coisas que não é game, usando esse material para outras coisas. Então, por causa da interpretação, né? Sim, então teve gente que conseguiu voz original, né, mesmo para dublagem, apesar de não ter nada ali de dublagem, mas aí o diretor tem uma ideia da voz da pessoa, ou pelo menos de como a pessoa interpreta. Sim. Então, nesse sentido, é legal, né? Então, a ideia é essa. Aí, assim, mais informações, eu vou pedir para as pessoas entrarem em contato comigo, tá? Pode ser via Instagram, aí, se for via Instagram, aí eu passo meu WhatsApp, porque pelo WhatsApp vai ficar muito mais fácil, tá? Eu acho que pela live que vocês... Então, tem aqui em cima na setinha, ó, tem o Instagram de todos nós Instagram, aqui. Segue o Rubens então, ali. Mais fácil pelo Instagram mesmo, tá? É que eu mesmo manda um direct e aí vocês resolvem. Vai direto no Instagram que não tem problema. E para quem é de outro estado, nossa, eu já dei o treinamento para muita gente de outro estado, e é só questão da gente conversar para fazer um intensivo. Porque daí a gente monta, e eu marco com uma certa antecedência, porque assim, tem uma procura relativamente boa, né? Não posso reclamar. Então, geralmente é com uma antecedência de 1, 2 meses, eu consigo fechar, por exemplo, um sábado e domingo, 4 horas em cada dia. Porque daí a pessoa vem para São Paulo, só gasta uma diária de hotel, né, por exemplo,
Vale de super a sábado para pena. domingo e depois volta, né? Então, assim, é um pouquinho mais cansativo do que seria os 4 encontros, que a gente acaba condensando em 2, mas é o mesmo número de horas e dá para passar numa boa também. A única coisa é que a pessoa vai ficar um pouquinho mais cansada, mas sem problema algum. É, Por o uma boa pior é causa. aguentar as minhas piadas mesmo. Não, pior são as minhas piadas, então tá tudo certo. O duro é ficar 4 horas direto, pelo menos 2 horas dá uma pausa, né? Exatamente. Mas eu vou dizer, a pessoa já vai preparada. É isso, eu levo lanche. Rubens, Isso, ó, a gente agradece demais, prazer ter você aqui, prazer te Demais. conhecer. Show de Meu bola. irmão já tinha prazer, muito falado um pouco de obrigado pela você, a Claudinha oportunidade. também. Claudinha falou muito lá no grupo lá do Clube dos Locutores que a gente tem. Que legal. Cara, Obrigado, Cláudio. sucesso. Eu espero que quando Para eu nós. conseguir trabalhar com voz, possa fazer algum trabalho desse, que eu ainda estou iniciando junto com essas meninas aí, perto dessas meninas dessa turma toda aí. Eu sou um Ai, meu Deus. iniciante. A modéstia aí, a modéstia. Mas eu agradeço demais. Valeu aceitar o convite aí. E que venham outras lives, né? Que se tiver algum assunto novo, É isso aí. o canal É isso está aí. Precisando é aberto só chamar. para divulgar aí o seu trabalho também, seu Sim. curso, fica à vontade, tá? Agradeço Sempre demais. bem-vindo. Maravilha. Rubens, Eu Obrigada, muito agradeço a Rubens. obrigada. oportunidade. Olha, Obrigado pela conversa. você ganhou uma fã e ganhou uma aluna. Logo mais eu Opa, que apareço bom. lá. Ô, pessoal, Obrigado, sigam gente, aqui, ó. pessoal. Sigam o Rubens. Siga aí, ó, o Tem o Instagram dele arroba tá dele aqui em aí. cima. Sigam Sigam lá o Clube dos Locutores. Isso. também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato, tá bom? Às vezes eu Valeu. demoro um pouquinho para responder, só para avisar, porque eu estou na loucura de gravação e tudo mais. Então, assim, não se avestem, às vezes de um dia para o outro, mas eu juro que eu respondo todo mundo. Pessoal, obrigado por vocês terem participado também. Tchau. Tchau, A Abraço todos pra e a todos todos. do clube que participaram. Obrigada. Até a Tchau, próxima live. gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Marcel. Tchau.